Vamos para o quarto bloco da aula de hoje. Vamos abordar agora a parte da aplicação da pena. Aplicação da pena, tá, pessoal? Isso nós começamos a ter essa abordagem no artigo 59. O que diz o artigo 59 para a gente? Fixação da pena. O que diz lá? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente e às circunstâncias e consequências, e também observando o comportamento histórico da vítima, vai estabelecer conforme ser necessário o suficiente para a reparação e prevenção do crime. Ou seja, o juiz vai interpretar, analisando a culpabilidade do cara, tá, do que ele fez, os seus antecedentes, sua conduta social, a personalidade, se ele é um cara que a vida inteira foi encrenqueiro, tá, as circunstâncias e as consequências geradas pelo ato dele. Tá. Então, em cima disso tudo, ele vai fixar a pena. Tá. Ele vai considerar, vai efetivar o que ele entende necessário para que seja reprovado e ele seja punido para pagar pelo crime que ele efetivamente cometeu. Tá? Bom, mas tem umas coisas que temos que observar nesse artigo 59, que diz o seguinte, com relação à prevenção do crime, a reprovação e prevenção. Tá? As penas têm que estar obrigatoriamente dentro das condutas, como eu falei antes, ele tem que responder pela pena conforme o crime que ele cometeu. A quantidade de pena aplicável tem que ser dentro dos limites previstos. Se ele for condenado, se o crime é de 6 a 20 anos, ele não pode pegar 21 nem 4, sabe? Então tem essas questões. A não ser que haja situações que venham a desagregar, a diminuir, amenizar ou agravar a situação, mas via de regra, estou falando de maneira geral. O inciso terceiro diz o seguinte, que o regime inicial do cumprimento de pena, o regime inicial vai ser privativo de liberdade, nesses casos. E a substituição da pena proibida de liberdade por outras espécies pode ocorrer se for de acordo, se for cabível. Tá? Bom, mas para isso, temos que também fazer uma correlação com a pena de multa. Tá? E especificamente em cima de critérios que nós falamos antes. E aonde está isso, professor? Nós damos um pulo do 59 para o artigo 60. O que diz o artigo 60? Critérios especiais para a pena de multa. Diz lá, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Falamos antes, já não vou debater muito isso. O juiz vai analisar a situação econômica do réu. Tá? Por que diz o parágrafo 1º do 60? Que o juiz pode aumentar a multa até o triplo, conforme já foi falado anteriormente, se ele considerar que o réu precisa sentir o efeito pesado no bolso. E se ele for economicamente abastado, ele vai ter sua multa, a potencialidade de ser ela triplicada. Tá? Isso está no parágrafo 1º do 60. O parágrafo 2º traz a questão da possibilidade da multa substitutiva, que quer dizer o quê? A pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses. Ou seja, a pena privativa de liberdade não sendo superior a 6 meses, a multa pode ser efetivada como uma opção. Tu pegou menos de 6 meses de pena privativa de liberdade, pode ser convertida em multa. Tá? Bom, circunstâncias agravantes. Agora nós vamos para o artigo 61, que traz a questão das circunstâncias agravantes. O que diz lá? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Ou seja, essas circunstâncias vão sempre agravar a pena, deixá-la mais grave quando não formar o crime qualificado. A reincidência ter o agente cometido o crime. Tá? Por motivo fútil, torpe, para assegurar a execução do crime, aqui entra na questão da parte especial. Tá? Então, o motivo fútil, torpe, aquele motivo bobo, e bateu o carro do trânsito, desceu, matou o cara. Para facilitar a execução, ocultação do outro crime, ele matou para não ser pego, enterrou, escondeu o corpo, ocultação de cadáver, matar alguém por emboscada, traição, usar veneno, agir contra a vida de pai, mãe, filho, parente, etc. E algo do gênero, com abuso de poder de violação, contra criança e maior de 60 anos, quando tiver através de um incêndio, um naufrágio, alguma coisa e tal, por uma embriaguez, etc. Então essas são questões que podem efetivamente agravar o crime. Tá? Se o crime é grave, em sendo algum desses motivos, ele matou o cara porque o cara olhou feio para ele. Tá? Então é uma situação que vai enquadrar na questão do motivo fútil ou torpe, vai agravar a pena. Tá? Essas são possibilidades de agravantes. Tá? E no caso de concurso de pessoas, quando for crimes contra concurso de pessoas, isso está no artigo 62, a pena será ainda agravada em relação a agente, quando for concurso de pessoas. Quando? Quando ele promove e organiza a cooperação do crime, tá? Através de milícia, etc.,
coage, induz alguém a cometer o crime, quando ele instiga e determina que alguém cometa o crime, quando ele executa o crime ou participa, mediante pago ou promessa. Então essas questões são no artigo 60, tá? E 2. O artigo 63, ele nos traz uma questão que aborda efetivamente sobre a reincidência. E é importante que a gente faça essa interpretação em cima da questão da reincidência. Por quê? Porque a reincidência ela é muito debatida no direito penal e ela se depara com toda a situação de crime, ou na grande maioria. Tá? Então, o que nós temos que entender sobre a reincidência? Tá? O que diz o artigo 63, que inicia a abordagem em cima da reincidência? Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. Prestem atenção. Depois de transitar o julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, ele vai ser reincidente quando tiver uma sentença efetiva de sentença condenatória. Ele está respondendo o processo. Tá? Então, é importante que vai verificar essa reincidência quando a gente comete um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença e já tenha ele sido condenado. Tá? Importante essa observação. Para fins de sequência, vamos para o artigo 64, que diz o seguinte: para efeito de reincidência, o que está sendo no artigo 64? Inciso primeiro, não prevalece a condenação anterior. Para fins de reincidência, não prevalece a condenação anterior. Se entre a data do cometimento do crime, tá, for superior a 5 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, peguem o material e confiram, acompanhem para vocês tentar fazer o entendimento. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou execução da pena aí o infrator for posterior ou tiver ocorrido no período de tempo superior a 5 anos. Tá? Computado o período da prova de suspensão ou de livramento condicional. Ou seja, não vai prevalecer a condenação anterior se já tiver se passado período de 5 anos. Tá? Então, essa é uma questão que tem que se observar. Inciso 2º, 64 diz o seguinte: não se consideram crimes militares próprios ou políticos. Por que não se consideram crimes militares? Porque a justiça, existe a justiça militar. E o cidadão tendo sido condenado num crime militar, por ser uma justiça individual, ele não vai ser considerado como reincidente na justiça comum. Tá? Ou crimes políticos, que são situações que envolvem especificamente questão eleitoral. Tá? Ponto a ser observado. Agora, isso foram as circunstâncias agravantes. Vamos agora para as circunstâncias atenuantes. Elas vão atenuar a pena. Elas vão melhorar a situação do cara. Elas vão tentar amenizar a gravidade da mão pesada da pena final. E aonde está isso que a gente tem que abordar? Onde nós abordamos isso? Começamos no artigo 65, tá? Que traz lá o seguinte: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso primeiro, o agente ser menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Então, pode atenuar a pena o cara ser menor de 21 anos, cidadão, na data do fato, óbvio, e maior de 70 na sentença. Tá? Porque ele pode ter 69, mas quando saiu a sentença ele tinha 70. Isso pode atenuar a pena. Tá? Atenua, na verdade, não pode, atenua a pena. Tá? O desconhecimento da lei, que em via de regra se alega não se poder, mas em casos específicos de uma pessoa, isso quase não existe, mas a regra nos diz isso. Tá? Eu não conhecia a lei, o cara é isolado do mundo. Não. Mas provavelmente isso hoje não se aplica mais, de fato, mas está aqui na regra do jogo, temos que falar. Tá? Ainda, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso terceiro, ter o agente cometido o crime por motivo relevante de valor social ou moral. Tá? Aquele cara que o filho está sendo conduzido pelo traficante, um dia ele perde a paciência e mata o traficante, então pode atenuar a pena, ele pode ter até ter um perdão, né, alguma coisa, perdão não, pode até ter um olhar especial do judiciário, tá? Não esqueçam o perdão. A opção B, o procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, ou seja, ele cometeu o crime e ele logo tentou desfazer. Me arrependi, foi lá, levei o cara, levei para o hospital, salvei a vida dele, sabe? Atendi ele a tempo, eu fiz o crime, vou responder, mas vou ter essa possibilidade de diminuir a pena por eu ter ainda a minha ação de arrependimento ter salvado a vida dele. Então, teria morrido pela minha ação. Tá? Ele cometeu o crime sob coação, tá? Alguém está com o filho dele sob a ameaça de um revólver, obriga ele a cometer o crime para o filho não morrer. Então pode ter uma situação efetivada com uma atenção especial. Ele ter confessado espontaneamente para a autoridade do crime, falar disso, eu cometi o crime, me arrependi, eu enterrei o corpo lá.
vai atenuar a pena dele, não muito, mas atenuou no caso do exemplo como eu dei. Cometido um crime sob influência de multidão, tumulto, ele se apavorou, ele estava sendo perseguido para ser linchado, ele acabou dando uma pedrada num cara. Então, toda essa situação pode configurar como uma possibilidade de diminuir a pena final, tá? Pessoal, em cima dessa situação, nós vamos fechando a aula de hoje. Fechamos, então, a aula de hoje no artigo efetivamente 65, se eu não me engano, vamos ver aqui, atenuantes. Fechamos nas circunstâncias atenuantes, tá? 65. Na aula que vem vamos fazer o remake de 65 e vamos adentrar a partir do 66, que aborda efetivamente a questão das circunstâncias, tá? Continua da circunstância, ainda de questões que venham atenuar a pena, tá? Pessoal, fechamos então a abordagem sintética da aula de hoje aqui, no artigo 65, que fala exclusivamente da questão das circunstâncias atenuantes em situações de aplicabilidade da pena, tá? Grande abraço, fiquem firmes e até a próxima aula.